Boa tarde, Lanchas. Oiê, Tudo bom, boa Paula? tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo e jóia? vocês? Tudo jóia. Bom, prazer estar com vocês de novo. Vocês sabem que hoje o Ateliê do Irmã está completando exatamente nessa data 20 anos. E a gente Olha, tá que lan- honra! é, e a gente está lançando esse quadro oficialmente agora, né, com Metendo a Colher, onde a nossa ideia é realmente trazer sempre convidados que tenham muita expertise para falar com o público, e a cada semana a gente vai debater um assunto diferente. Uhum. O nosso intuito, depois da nosso ensaio na semana passada, é falar sobre açúcar hoje, mas antes eu queria apresentar para os nossos usuários vocês dois, embora vocês são tão conhecidos que eu brinco que é quase mais fácil vocês me apresentar do que eu apresentar vocês. Mas vamos lá, hoje eu estou conectada com o Lancha Júnior, vocês têm um currículo muito fora do comum, né? Um monte de títulos, então eu vou pedir a liberdade aqui de ler um pouquinho. Mas o Lancha é formado em Educação Física pela USP, tem mestrado e doutorado em Nutrição também pela USP, pós-doutorado em Medicina pela Washington University, e é formado em coach, entre outros, Lancha, que senão eu vou gastar a live inteira falando do seu currículo. A Luciana, a esposa dele, que também está aqui conosco hoje, é formada em Nutrição e Esporte pela USP, tem mestrado em Biologia Celular pela Unicamp, tem doutorado em Ciências pela USP e pós-doc em Paris. Também é formada em coach, entre outros. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre os tipos de açúcar comum, aqueles que as pessoas encontram com muita facilidade no supermercado. Vamos entrar no assunto dos adoçantes, que eu fiquei pasma de ver a quantidade que já existe hoje em dia. Vamos falar também de outras formas de adoçar naturalmente. E eu trouxe algumas novidades que eu achei no supermercado de açúcares que eu nunca tinha ouvido falar, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, acho que o primeiro bloco, eu queria me dedicar aos açúcares comuns, né? Que aí a gente tem o tradicional refinado, o cristal, o demerara e o mascavo. E eu queria ouvir um pouquinho o que vocês têm a falar sobre eles. Tá. Primeiro, é uma honra estar aqui no aniversário de 20 anos, né? Muito obrigado, Paula. A história do açúcar, ela é bastante relevante em termos de valor histórico, né? Para o Brasil. O Brasil sempre foi um grande produtor de açúcar, sempre foi um grande produtor de cana-de-açúcar, e por isso também a história do álcool e tudo mais. Então, é legal contextualizar isso também no papel do país, né? Então, ele é um patrimônio da cultura brasileira e ele é também, dentro do mercado internacional, um produto de exportação nacional. Isto colocado, vamos falar o que é o açúcar, esse açúcar que a gente vai ali no supermercado, compra um pacotinho de açúcar. Eu até vou contar uma história minha aqui sobre açúcar. Posso dividir? Pode, a gente está aqui hoje num bate-papo. Então, eu sou o filho mais novo de 3 filhos, né? E nós vivíamos, eu, meu pai, minha avó, meu avô e meus 3 irmãos, nós éramos em 6 numa casa. E na época da inflação, então a gente fazia compras por mês, né? Então muitas pessoas não têm ideia do que é isso, mas a inflação era uma coisa que acontecia e ela consumia o salário das pessoas ao longo do mês, né? Então, quando meu pai recebia, a gente rapidamente ia para a cooperativa do Banco do Brasil e comprava mantimentos. Dentre os mantimentos, nós comprávamos para 6 pessoas 6 pacotes de açúcar de 5 quilos por mês. Então, cada pessoa tinha por mês. Né? Se a gente fizer uma conta grosseira, vai dar 60 quilos por ano. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é consumir 18 quilos por ano. Né? Nós consumíamos algo em torno de 4 vezes o que a Organização de Saúde recomenda hoje. E nenhum dos 3 filhos é obeso, nenhum dos 3 tem nenhum problema aí. Então, a gente começa a conversa falando disso, que é o açúcar, né? O açúcar, ele é um produto extraído da cana e quando você faz todo o processo de extração plena dele, ele vai ficar no açúcar que a gente conhece,
onde você tem um grau de pureza de açúcar muito grande. Ele gira em torno dos 90%. Então, quando compra um pacote de açúcar, mais do que 90% do que tem ali é açúcar mesmo, no caso, sacarose. É o açúcar que tem ali dentro, que é uma ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, que tem um dulçor importante. Esse é o açúcar refinado, né? Aquele branco que a gente compra, o mais comum. Que todo mundo quer. É o mais comum. É o mais comum. E ele corresponde, esse açúcar branco, ele corresponde a 60% do consumo do açúcar do brasileiro na forma de adição. Ou seja, o brasileiro consome 60% do açúcar dele, adicionando esse açúcar, na grande maioria das vezes, no café, mas adicionando em tudo que ele consome. Então, o nosso maior consumo nacional é o açúcar de adição. Eu fiquei passada com esse número. Você falou isso a semana passada e eu fui me dar o trabalho, Lancha, de fazer as contas, porque acho que eu, como muitos brasileiros, tomo café todo dia. E quando você falou que 60% do açúcar que a gente consome é por adição, eu fui fazer as contas no cafezinho, quanto que eu consumo de açúcar. E aí eu trouxe até para vocês verem aqui hoje alguns sachês, né? Eu não estou nem me preocupando com as marcas, porque não é sinal assim, ruim, não quero falar mal ou bem de uma marca em relação à outra, porque não é esse o foco. O que eu fui ver é o peso deles, né? Então eu consumo esse daqui, que tem só 4 gramas. E tem outros que tem 6, outros que tem 5, e tem uns maiores que chegam a ter 10 gramas de açúcar. 10 gramas. Aí eu fiquei passada porque eu pensei assim, eu tomo 2 cafés por dia. São, nesse daqui que são só 4 gramas, eu uso o menorzinho. Multiplicado 4 por 2 dá 8 vezes 365, eu consumo praticamente 3 quilos de açúcar por ano, só no meu cafezinho. Você está consumindo o equivalente a 1/6 da sua fração de açúcar no seu cafezinho em açúcar. Entendeu? O recomendado pela OMS, né? Da característica brasileira, que é por volta de 30 quilos per capita, você está consumindo 1/10 do consumo do brasileiro. Aí eu fiquei apavorada, porque eu falei, gente, 3 quilos de açúcar só no cafezinho. Daí eu fui fazer uma conta que me deixou muito mais triste. Meus filhos recebem na merenda escolar, todo dia na escola, 2 sucos. Eles estudam em colégio, que é aquele período integral, então eles recebem um suco de manhã e um suco à tarde. E é daqueles sucos industrializados, e que eu fui olhar o rótulo, tem 30 gramas de açúcar naqueles sucos. Então, se você pensar que meus filhos estudam, são 200 dias letivos, e eles recebem 60 gramas por dia, aí eu caí para trás na quantidade de quilos que os meus filhos estão recebendo só no suco, né? Em casa a gente usa esse daqui que não tem... É uma das únicas marcas que eu vejo que não tem adição de açúcar, é a própria fruta, né? Então, em casa, eles estão seguros, consumindo um produto sem açúcar. Mas daí, eu caí para trás, eu falei, meu Deus, as crianças recebendo assim, 6 quilos de açúcar só no suco que eles consomem, né? Mas boa parte desses sucos, Paula, hoje em dia, eles são sucos naturais, que eles contêm o açúcar da própria fruta. Ou, por vezes, eles usam uma outra fruta para adoçar o suco. Suco de maçã, muitas vezes. Maçã, são sucos bons, Lancha, porque o que eu vi tem lá açúcar. Realmente a adição do produto em si, né? É um melado que eles colocam, porque eles, justamente para serem baratos, colocam pouca fruta, né, no produto. Tem várias coisas, né? Vários padrões de sucos no mercado. E a gente tem mercado, produtos como a gente disse hoje, que tem ali o suco natural, alguns que utilizam outras frutas, como a maçã, para atingir um certo dulçor, que é do paladar brasileiro. E aí tem um dado relevante, que assim, o nosso paladar é um paladar mais doce. Doce, é o brasileiro. Se a gente compara com o paladar europeu, por exemplo, ele é muito mais doce. Nosso paladar, ele se assemelha muito ao paladar português. Se a gente pensar nos docinhos portugueses todos, a gente vai ter uma ideia clara disso, né? Então, o nosso paladar, ele é um paladar mais ligado ao doce.
Tanto que o pessoal de que faz trabalho em confeitaria, eles comentam muito isso, você deve saber isso muito bem, né, Paula? Melhor que eu até, que eles falam que os produtos produzidos no Brasil, eles levam uma quantidade muito maior de açúcar comparado aos análogos que eles têm europeus, por exemplo. Fala um pouco para o usuário comum, né? É melhor consumir o demerara ou o mascavo naquela hora que você vai pôr açúcar? Vamos supor que o meu cafezinho, que eu corte um deles, eu tomo sem nada, mas o outro eu ainda quero pôr açúcar. É melhor consumir o demerara ou o mascavo? Na verdade, esses outros tipos de açúcar, como eu já estava explicando do refinamento, são açúcares que são menos refinados. Então, se o açúcar, que é o mais refinado, aquele branquinho que a gente conhece, né, ele tem 80%, 90% de sacarose mesmo, esses outros vão ter uma quantidade menor. Eles têm outras substâncias junto, tanto que a gente percebe quando a gente usa que eles adoçam menos. A gente fala do poder do soro é menor. Então, eles acabam tendo outras substâncias. Às vezes tem mais fibra, tem mais impureza também, justamente porque ele é menos refinado. Então, nutricionalmente, assim como a gente falou do chocolate, não dá pra gente falar, eu vou usar o mascavo porque ele tem, por exemplo, mais vitaminas e minerais, porque ele jamais vai ser a sua fonte de vitaminas e minerais da dieta. Isso não é um apelo, né? Eu acredito que nessa questão, nutricionalmente, isso não faça diferença. Isso faz diferença em termos de paladar. Então, às vezes, a pessoa troca do refinado por um mascavo para ela ir se acostumando com um café menos doce, ou com um chá menos doce, ou com um suco menos doce. E aí ela vai conseguindo diminuir a quantidade que ela usa do açúcar. Mas nutricionalmente, não faz diferença se ela vai usar o demerara, se ela vai usar o mascavo, se ela vai usar o refinado. Na verdade, isso não muda, porque o que eles trazem a mais caloria não muda? Hã? Em termos de caloria, não muda? Se ele mantiver o dulçor, não, né? Se ele mantiver o dulçor, não. Porque se ele colocar a mesma quantidade do mascavo pro branco, ele vai consumir menos calorias. Sim. Mas Então, não vai adoçar tanto como adoçava. Se a gente ficar atento ao peso, ele, em tese, está consumindo menos calorias. Isso. Sim, mas olha só o raciocínio. Se ele vai conseguir colocar o mesmo peso e ele vai conseguir consumir um café menos doce, basta ele usar o branco em menor quantidade. Sim, o raciocínio está certo. O raciocínio é lógico. Eu sempre escutei que o refinado ele tem mais química, ele sofreu mais processos para ficar tão branco. E que isso seria prejudicial à saúde. Vocês têm informação sobre isso? O processo de refino, ele vai entregar, no final das contas, sacarose, né? Então, quanto mais refino tem, mais sacarose possui. Quanto menos refino tem, menos sacarose tem e mais impurezas. Então, o caminho é o contrário, na verdade, né? A gente tem um certo medo dessa história do refino, por acredita se tem a contaminação, substâncias que são prejudiciais à saúde. Não. Quando você vai refinando o açúcar, você vai entregando mais sacarose para o consumidor. Então, ao consumir um açúcar mais branco, ele tem mais sacarose por gramas. Enquanto você consome um demerara, um mascavo, você tem menos sacarose por gramas. Ele é menos puro, na verdade. É menos puro. Então, essa coisa de achar que o refinado é pior para a saúde é um mito da nutrição. É mito. Porque ele tem mais sacarose. Ele só tem mais sacarose. Se você vai adoçar com um que vai te adoçar menos, e por isso você vai pôr uma quantidade igual, que seja, você usa, como você, 4 gramas no cafezinho, você vai passar a usar 4 gramas do mascavo, ele vai ficar mais amargo. Então, usar 2 do branco, no final, nutricionalmente, não tem nenhuma diferença. Porque o que a Luciana falou é muito importante, né? Muito embora você possa ter no açúcar mascavo alguns micronutrientes, alguns minerais, algumas vitaminas, algumas fibras, jamais o açúcar mascavo será uma fonte desses nutrientes, porque você teria que consumir quantidades exageradas para atingir a sua necessidade de fibras. Por exemplo, 25 gramas de fibras consumindo açúcar mascavo. Tá, então, pelo conhecimento de vocês, é mito você dizer que é mais saudável consumir o açúcar demerara ou o mascavo em relação ao branco? Sim. Ele é, na verdade, uma escolha, como a Luciana disse, pelo paladar e pelo poder dulçor. Ele vai adoçar menos, né? Tá.
não tem. Estão perguntando dos É uma boa resíduos. estratégia se você quiser diminuir em termos calóricos, mas como a Lu falou, você também pode só ir reduzindo o açúcar que vai dar na mesma. Exato. Exatamente. Exato. Exatamente. Até alguém acabou de fazer uma pergunta aqui falando, mas e os resíduos químicos utilizados no processo do refino? Não tem resíduo químico. Você tem sacarose. Você tem sacarose, você tem 90% de sacarose, não tem resíduo químico. Porque, só para o pessoal entender, é mais interessante para o produtor de açúcar entregar mais açúcar do que entregar menos açúcar. Porque daí ele vai ter mais espaço no mercado. Uma questão econômica, puramente econômica. Agora, aproveitando a deixa, Paula, eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente faz receitas, faz diferença em algumas situações para a receita, que tipo de açúcar você usa, né? Faz sim. Porque quando a receita, principalmente quando ela usa calor para transformar o açúcar, e aí o açúcar puro transforma muito diferente do mascavo, que seria o mais, né, na linha entre demerara e mascavo, está menos refinado, né? E aí quando você precisa do efeito do caramelo, o que envolve, né, muitas receitas, faz muita diferença. E como você bem disse, ele também tem um sabor diferente. Eu, particularmente, gosto muito para bolos, eu gosto demais de usar o mascavo. Eu me sinto comendo uma coisa engraçada, né? Vocês estão trazendo um conhecimento que eu não tinha, que na minha cabeça ele é mais saudável, sabe? Ele é menos refinado. Eu me sinto comendo algo melhor. Mas é interessante a gente ouvir o que um especialista fala. E eu queria fazer um ponto aqui que eu sempre trago isso em relação ao que está na mesa, né? A gastronomia é uma ciência muito jovem. E muitas vezes a gente já viu, trabalhando com comida aí há 20 anos, ingredientes que são mocinhos, que viram bandidos, depois voltam a ser mocinhos de novo. Então é muito legal trazer para os usuários o conhecimento que a gente tem hoje. E se isso vai mudar com outras pesquisas que vão surgir, a gente volta aqui, né? Trazer. Claro. É essa a ideia. Mas a ideia é trazer especialistas que tragam o que há de mais atual agora, né? Eu acho que tirando esse mito que a gente podia pular então para o segundo capítulo, que eu acho que aqui vai ter muita pergunta, eu fiquei pasma de ver sobre os adoçantes, a variedade que tem, né? Eu até me dei o trabalho aí de comprar. E a gente tem desde o mais tradicional, que é o aspartame, achei a sacarina, a sucralose, stevia, xilitol, maltitol, e aí uns outros nomes que não sei nem Não dá nem para falar. E aí eu queria conversar um pouco com vocês. Existe diferença? Vocês têm relatos de o que faz menos mal, mais mal? Como que é? Fala um pouquinho agora sobre esses 1000 adoçantes. Eu vou começar, porque eu dei uma aula recentemente disso num evento e eu estudei bastante para falar de adoçante. Ai, que legal. Foi muito legal. Na verdade, assim, todo adoçante, quando ele é proposto, né, para ser colocado no mercado, ele passa por uma série de estudos toxicológicos, vão desde estudos para saber se tem efeito na reprodução, se tem efeito no metabolismo, se tem efeito no controle de fome e saciedade, se tem efeito na microbiota intestinal. Passa por uma série de avaliações em animais. E aí, como é que a agência americana que organiza, né, que determina isso, ela faz? Aquela quantidade de adoçante, que foi aquela quantidade máxima utilizada, onde não foi encontrado nenhum efeito adverso, absolutamente nada. Essa federação, para ela liberar para o consumo humano, ela usa um fator de segurança. Então, ela pega esse valor máximo, onde não foi encontrado efeito adverso, e divide por 100. Nossa. E a partir daí, você vai ter um limite de adoçante, seja qual for, qualquer um deles, aspartame, sucralose, xilitol, qualquer um deles, um limite determinado para consumo de miligramas por quilo de peso corporal por dia durante toda a vida. Então, a pessoa ela vai ter uma quantidade de adoçante segura, caso ela decida todos os dias da vida dela, por exemplo, ela decida consumir o adoçante. Então, só para ilustrar, para a gente ter uma ideia desse número, por exemplo, quando a gente está falando de sucralose, o que seria esse limite para uma pessoa de 70 quilos? Seria ela consumir todos os dias da vida dela 75 sachês de sucralose por dia. Uau! Ou ela consumir 215 sachês de aspartame por dia. Ou 39 sachês de sacarina por dia. Ainda assim, ela ia estar naquele fator de segurança que foi dividido por 100.
Ou seja, ela estaria num centésimo do fator de segurança. Então, agora vocês falaram uma coisa que me interessou bastante. Entre eles, o volume da segurança é diferente? É diferente porque o poder do soro também é diferente. Então, não é só, por exemplo, quando a gente está falando que você pode consumir 215 sachês de aspartame versus 39 sachês de sacarina, não quer dizer que a sacarina é mais perigosa. Quer dizer que a sacarina tem um poder do soro maior e que você jamais utilizaria de sacarina a quantidade que você usa de adoçante. Então, eles nem testam um valor maior para consumo, porque o primeiro passo é definir o poder do soro. Eles são equalizados pelo dulçor. Pelo dulçor. Assim como o açúcar é diferente do que o mascavo adoça comparado com o refinado, os adoçantes também adoçam em proporções diferentes. Então, não é que se você pode mais de um, quer dizer que ele é mais seguro. Não é isso. É que, às vezes, eles nem precisam testar valores mais altos, porque no paladar isso não vai ser utilizado, entendeu? Faz sentido? Entendi. Então, os sachês, eu não sou uma consumidora disso, então eu entendo pouco de adoçante. O fato de você pingar uma gotinha, você colocar um sachê inteiro, isso faz essa quantidade bem diferente, mas está sempre dentro da margem de segurança. Está sempre dentro da margem de segurança. Quando existe uma quantidade segura, tanto para o sachê quanto para as gotas, né? Que são as formas que eles são. E às vezes até alguns deles são às vezes comercializados até soltos, né? Em colheres. Então, na verdade, você tem uma quantidade de segurança para vários deles. Então, quando a gente fala, por exemplo, do stevia, vamos supor, né? Você teria 8 sachês ou 102 gotas, ou 14 colheres de sopa. Então, isso vai variando de acordo para acordo. Quando você fala, por exemplo, da sucralose, que eram 75 sachês ou 500 gotas por dia. Então, as pessoas falam assim, as pessoas ficam muito preocupadas porque elas falam assim, mas tudo isso tem... No adoçante não é só o de adição, assim como o açúcar. Muitas coisas que eu consumo já vem o adoçante, ou já vem o açúcar. Mas ainda assim, a preocupação, imagina, por mais que você consuma coisas que tenham adoçante na sua formulação, você não vai conseguir chegar a 75 sachês, por exemplo, nessa quantidade. Então, e aí, Paula, tem uma coisa interessante que eu acho que esse espaço que você está abrindo é super importante, porque muitas vezes os estudos são mal interpretados ou a forma de divulgação é sensacionalista. Então, por exemplo, existiu um estudo muito antigo que foi feito com ratos, se eu não me engano, com a sacarina, e eles desenvolveram câncer de bexiga, mas era uma quantidade que eles tinham que consumir 2 vezes o peso corporal deles em sacarina. Então, assim, são umas coisas que não contribuem em nada para esclarecer e para trazer informação útil para o consumidor final, entendeu? Gera mais medo, né, do que informação de verdade. Só responder uma pergunta aqui, Paula, se você me permitir. Uma pessoa perguntou por que o açúcar cristal não atrai formiga. Atrai. Só que ele tem um desafio. Como ele está na forma cristalizada, ele tem uma capacidade de reação com o ar e com a umidade do ar menor. Enquanto que o açúcar refinado, ele é muito mais higroscópico. Tanto é verdade que quando você deixa o seu açúcar no ambiente aberto, depois de um tempo ele está petrificado. E é exatamente nessa reação que ele faz com a água que ele emite um odor, né, um perfume que é identificado pela formiga e a formiga atrai. Ela é atraída por esse aroma. O grão do cristal é muito maior, né? Então a superfície que ele expõe, ele passa para o ar, esse aroma é menor. Eu adorei essa. Exatamente. Então, por isso que a formiga vai menos, não é que ela não vai, né? Se você jogar algumas gotinhas de água e dar uma misturada, pode esperar que vai chegar uma formigaiada danada ali, né? E às vezes é uma formiga miudinha que é difícil depois de tirar da cozinha. Nossa. São as doçófilas, né? Que elas vão exatamente atrás do cheiro do doce, elas encontram e fazem a rota delas para ir e voltar desse doce. E aí tem uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, quando a gente fala de produto, né, de mercado, de comércio ou de indústria, tudo isso tem uma questão financeira envolvida. Né? Então, assim, produtos de melhor qualidade, como o suco que você pegou, que é um suco, por exemplo, que é 100% fruta, são sucos mais caros para o consumidor final. Então, produtos, às vezes, são mais caros. Então, assim, provavelmente eles não vão pôr na lancheira, não vão oferecer esse suquinho na escola. Então, assim, tem algumas...
o quanto que é diferente, né? A quantidade de açúcar que tem aqui é tão menor. Eu fui pegar atrás o rótulo, fiquei impressionada de ver a diferença. Eu cheguei a escrever para a escola das crianças, achando um absurdo. Por que que eles dão tanto açúcar assim para eles de uma forma tão boba, né? Por que que não dá água? Por que que tomar essa quantidade de suco todo dia, né? Ou às vezes pode ser melhor, em vez de oferecer 2, oferece um mais caro. Porque um só de fruta vai custar mais, porque assim, a gente tem consumidor de todos os níveis, né? De todas as classes socioeconômicas, e todo mundo consegue pagar, de repente, por uma coisa melhor. Mas assim, na escola eles podem, oferece um melhor e o outro água, por exemplo, né? Mas entender que muitas vezes tem essa questão financeira por trás disso também, né? E tem um dado importante que eu vejo nesse sentido, Paula, que é a preocupação que, por vezes, tem, na grande maioria das vezes tem nas escolas, é que tem um nutricionista que está calculando esse lanche que é ofertado. Então, ele está fazendo cálculos ali para saber qual é a quantidade energética daquela criança que passa 10 horas, 8 horas, seja lá o número de horas na escola, que ela precisa. Então, dentro desse cálculo, esse suco está ajustado para isso, né? É óbvio que você, como mãe, tem um outro olhar. Agora, a escola, tecnicamente... uma caloria de melhor qualidade, né? Mas tecnicamente, eles estão ajustando essa ingestão desses 2 sucos à necessidade nutricional daquelas crianças pela faixa etária, enfim, uma série de variáveis técnicas que o nutricionista faz isso com competência. Né? E voltando aqui para os nossos adoçantes, né? Vocês veem alguma preferência de sabor? Para quem não quer comprar, eu fui, né, fazer essa loucura. Eu comprei quase que um de cada do supermercado, não vou consumir nunca em 10 anos. Mas o que tem mais saída? O que vocês percebem que o cliente que vai experimentar o adoçante se encaixa melhor? Tem alguma uma sugestão nesse sentido? Eu acho que isso é muito variado, né, Ju? Eu acho que os adoçantes mais antigos, eles deixavam um sabor, que eles chamam de aftertaste, né? Mais forte. Então, tem gente que não se adapta. As formulações mais novas, elas já têm esse aftertaste mais suave. O que foi evoluindo neles? Porque eu já escutei assim, falar, não, em vez de sacarina, consome a stevia, não, consome a sucralose. Eu mesma não saberia o que indicar. Existe uma evolução na qualidade do adoçante? Os mais antigos com esse aftertaste, é só o aftertaste ou tem algo neles que torna eles melhores, assim, sabe, melhores no sentido nutricional? Então, no caso dos adoçantes, boa parte deles, eles não são absorvidos, né? O aspartame, ele é absorvido na forma de 2 aminoácidos no nosso organismo. Então, seria como se a gente tivesse consumido uma fração proteica que é digerida e a gente acaba absorvendo esses aminoácidos. Outros adoçantes, como a gente vai ver o sorbitol, o xilitol, todos eles são álcools, né, que a gente está ingerindo com poder dulçor. Alguns deles nós absorvemos, outros nós também não absorvemos, como o sorbitol. Se você colocar o sorbitol, ele é um polímero de frutose, então ele tem um poder dulçor bastante forte. Porém, como ele, nesse caso, ele acaba não sendo absorvido, se tem um cuidado na quantidade ingerida, porque ele pode provocar alterações intestinais, né? Então, ele pode alterar a absorção intestinal e provocar alguns quadros de diarreia. Historicamente, eles foram desenvolvidos inicialmente para o diabético, hoje eles são comercializados para a população como um todo, né? Mas ele entra no grupo dos adoçantes também. E como tal, acaba sendo muito mais uma escolha do paladar do que de algum efeito colateral que ele possa ter. Aproveitando, perguntaram aqui se o açúcar provoca câncer. Não tem estudo relacionando diretamente o consumo de açúcar com câncer. O que tem é o padrão de consumo normalmente associado com o padrão de estilo de vida. Então, são pessoas que têm um consumo de tudo maior, mais gordura, mais açúcar e menos gasto, menos atividade física, mais tempo vendo TV. E hoje em dia a gente tem esse aparelhinho que nós estamos usando aqui para fazer a live, o celular, como um grande aliado ou um grande inimigo, porque ele pode tornar a nossa vida cada vez mais sedentária e, consequentemente, aí sim a gente fica mais suscetível a essas doenças crônicas, né? E, no caso, as células tumorais se beneficiam disso, porque o aumento de gordura corporal,
ele acaba induzindo um processo pró-inflamatório que favorece o aparecimento de células tumorais. Só para responder a questão do açúcar aqui, tá, Paula? Tá, em relação a ser cancerígeno, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu estou lendo, que é se vocês podem dizer se o acúmulo desse açúcar não irá correr, né? Eu acredito que ela está falando sobre o açúcar mesmo e não sobre os adoçantes. Era sobre o suco, verdade. Isso. Então, o açúcar, o que acontece com ele? Uma vez absorvido o açúcar, ele chega no nosso organismo como glicose. Como glicose tem um dado importante, o nosso sistema nervoso central, ele consome por dia 760 quilocalorias de glicose para manter o funcionamento dele, tá? O que a gente ingere a mais do que isso acaba sendo estocado no fígado e na musculatura como glicogênio. Nós estocamos aproximadamente 1 quilo de açúcar na forma de glicogênio na nossa musculatura e no nosso fígado. Então, essa é mais ou menos a nossa reserva que a gente tem de glicogênio no nosso corpo. Na medida em que você vai se locomovendo, vai se movimentando e você vai vivendo no seu dia, você vai consumindo o açúcar, a glicose, pelo sistema nervoso central e vai utilizando essa glicose pela musculatura. Logo, uma pessoa mais ativa tem uma demanda de carboidrato, de glicose maior e ela tem uma margem para consumir muito mais carboidrato porque ela gasta isso intensamente. A Paula é uma grande ciclista e ela pedala, então ela precisa consumir uma boa fonte de carboidrato ali, no caso, porque a musculatura dela utiliza esse glicogênio até para fazer a própria queima da gordura, ou seja, para queimar a gordura a gente precisa da glicose. Eles são parceiros nesse processo. E aí vem uma outra pergunta que agora você tocou num ponto, Lancha, que perguntaram aqui, a gente abriu para perguntas 24 horas antes da live começar, e uma delas é assim, tanto faz, se tudo vai virar açúcar, tanto faz você falar de qualquer carboidrato em relação ao açúcar ou não? Isso tem diferença? Na verdade, assim, tudo como a Lancha falou, todos os carboidratos que a gente consome vão depois circular na forma de glicose. Né? Então, se eu comi o pão integral, se eu comi o pão branco, se eu comi o açúcar do suco ou da fruta, ou o leite que tem, né, a lactose, depois do processo de digestão, tudo gira como glicose. Tá. E todos esses carboidratos, quando você tem 1 grama do carboidrato, ele vai te fornecer 4 quilocalorias. O que muda é que, por exemplo, se eu como um arroz integral, se eu como uma massa integral, um pão integral, aí sim eu vou ter uma quantidade diferente da questão, né, do mascavo para o branco. Aí sim eu vou ter uma quantidade de fibras, de vitaminas, de minerais maiores. Então eu vou ter uma quantidade de nutrientes maiores na minha alimentação. Mas caloricamente, muitas vezes isso não faz diferença. E aí, uma coisa importante, a Lu falou da lactose, né? Se a gente falar, por exemplo, o pão ele vai ter o amido vai ser hidrolisado, vai chegar a glicose, né? A fruta que nós consumimos vai ter ali a frutose, vai ser digerida, vai ser absorvida como frutose, vai circular como glicose. Todos os carboidratos, ao final do processo de digestão, eles vão entregar para nós ali no intestino, né? Frutose, galactose e glicose. E tudo isso é convertido a glicose. Então, só circula a glicose, não circula a frutose e não circula a galactose. Somente a glicose vai circular no organismo. Então, e nós precisamos dela, né? Ela tem um papel fundamental, inclusive, se alguém quiser fazer esse teste, avise as pessoas antes. Ao retirar o carboidrato da alimentação, um dos primeiros sinais que nós temos é a alteração de humor. Porque o sistema nervoso central identifica essa queda da glicose e ela vai disparar sintomas, né, que ativam o sistema chamado sistema simpático, que é o sistema de fuga ou luta, que de simpatia não tem nada, a pessoa fica totalmente antipática e fica ali mais agressiva. Então, a privação do carboidrato tem como característica o aumento da agressividade nas pessoas também. Olha, tem uma pergunta, aliás, duas aqui, Lancha, que eu queria trazer para vocês me ajudarem na reflexão. A primeira, eu gostei demais, que ela falou, existe alimento bom e ruim? E por que as pessoas colocam esse medo na gente? E aí eu volto àquele ponto que a gente falou no início, né?
A gastronomia é uma ciência nova e eu tenho muita preocupação quando a gente traz um alimento para um debate, tomar cuidado, porque a gente sabe que o grande segredo de uma alimentação saudável é o equilíbrio, né? É uma coisa que a gente não passa a tolir um alimento específico de forma radical. Eu brinco aqui que o dia do hambúrguer pode existir no seu mês, o dia do brigadeiro pode existir, é tudo uma questão de frequência e quantidade, né? Então, eu queria entrar nesse ponto um pouquinho, se existe alimento bom e ruim. E também eles perguntaram aqui qual que é a recomendação diária que existe sobre adoçantes e a quantidade de açúcar. Se puder falar novamente, porque quem entrou depois pode ter perdido. Tá, vamos lá. Então, em relação ao alimento... Não, enquanto ela está pegando aqui a tabelinha do adoçante, para eu voltar para falar, o alimento bom ou ruim, o alimento saudável ou não saudável, não existe. Por quê? Numa alimentação saudável, cabe tudo, né? Até a Lu dá um exemplo muito interessante, fala assim, pepino é saudável, né? Todo mundo vai falar que sim, né? Mas se eu consumir 15 pepinos no dia, não é saudável, não é verdade? Daí, a gente até falou disso na outra vez, Até né? água, né? Uma coisa é você falar, bom, vou tomar 2, 3 litros de água. Se eu vou tomar 40 litros de água, não vai me fazer bem. Pois é, né? É isso. E o exemplo que a gente gosta de dar também é a história do salgadinho é saudável? Provavelmente todo mundo vai falar não, né? Não. Alimento orgânico é saudável? Provavelmente todo mundo vai falar sim, né? Sim. E o salgadinho orgânico, ele fica como, então? Aí Então- você complicou a vida. Então, é exatamente isso. Ou seja, na alimentação saudável, cabe tudo, né? Se você tiver condições de fazer esse ajuste, você consegue colocar todos os alimentos que você gosta, porque é possível fazer isso. Então, não existe o alimento mocinho, assim como não existe o alimento bandido. Existe alimentação boa, alimentação E saudável. quando a gente entra nesse jogo, né, de culpados, inocentes, mocinhos e bandidos, eu tenho percebido muito no consultório as pessoas que às vezes elas têm tanto medo de comer uma coisa que está embalada, de comer uma coisa que é industrializada, que elas acabam ficando horas sem comer, porque na situação que elas estão, às vezes você está no aeroporto, você está numa rodoviária, você está numa situação que você tem que tentar pegar a melhor opção que você tem ali. E muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas estão ficando tão assim, preocupadas, esse terrorismo, essa neura, que a pessoa não come e ela chega com deficiências nutricionais importantes. Então, como você falou no início, Paula, a busca do equilíbrio é o segredo. Não vai nem muito para um lado, nem muito para o outro, se as pessoas tiverem bom senso, né? Eu fiz um post ontem sobre isso, que é esse nome novo, né? A gente já conhecia anorexia, bulimia, todos esses distúrbios, agora estão falando de ortorexia, né? Que é essa fanatismo por comer saudável e que passa o limite do razoável e acaba privando a pessoa de ter interações sociais, em ter uma relação gostosa com o alimento, né? Que o alimento é uma coisa tão importante, ele tem todo um aspecto emocional que a gente desenvolve com ele, que nos cura, e que a pessoa que vira quase uma neura de que tem que comer olhando milimetricamente, como se fosse uma régua precisa, isso, o quanto se perde, né? O pessoal perguntou sobre o caro, o mel, sobre agave, o que mais que eu tenho aqui? Sobre o melado de cana e o maple. Então, maple syrup. São todas formas que as pessoas entendem de natural, né, de adoçar, e a gente queria falar um pouco sobre isso, sobre os mitos que também moram por aqui. Claro, claro. Bom, falando um pouquinho do que apareceu aí, né? Por exemplo, o mel, ele na verdade... Vamos começar com o mel, Não, o mel. O mel, ele é um produto da abelha, ele tem na sua configuração o principal elemento dulçor é a sacarose. Então, ele tem o mesmo elemento dulçor que tem, no caso, o açúcar, tanto o açúcar mascavo, o açúcar cristal, o açúcar refinado. É o mesmo tipo de sacarídeo que a gente usa para ter o sabor doce dessas fontes de açúcares, né? Já o caro que a gente viu, a gente vai encontrar um consumo mais acentuado desse produto para adoçar os alimentos na cultura norte-americana. Porque o caro, ele é um açúcar que vem do milho.
né, que nós não temos o padrão de consumo brasileiro, nós consumimos mais o açúcar da cana, né? E então a gente acaba usando mais esse alimento, né? E o maple syrup ou maple syrup, dependendo da região dos Estados Unidos. Estados Unidos ou Canadá, que adora falar de um jeito diferente. Mas o maple, ele vem de uma árvore, que é aquele símbolo do Canadá. Do Canadá, Eles retiram a casca dessa árvore, fervem, fazem um processo físico-químico e extraem o maple. Ele é muito utilizado, principalmente nas regiões mais frias, como no Canadá, a origem principal, o maior produtor de maple no mundo é o Canadá, porque eles não têm como produzir açúcar, não tem como produzir cana, que é um produto de origem tropical, ou seja, o clima lá, na maior parte do ano, é hostil para uma produção de cana, então eles não conseguiriam produzir e evoluíram para fazer o maple syrup. E o maple tem um sabor característico, diferente. Ele tem um sabor bem acentuado. Bem acentuado. E diferente também do caro, né? Cada um vai ter um sabor de acordo com a matéria-prima que eles têm na sua origem. Então, o caro é proveniente do que você fala? Do milho? Do milho, né? É o amido de milho, né? Então você retira do amido. Do milho você consegue fazer álcool. Nos Estados Unidos se produz o álcool do milho. Ele é um álcool mais caro, por isso que em termos de valor de mercado, o álcool brasileiro é muito competitivo, porque a gente tem uma produção boa com uma extração rápida. Já o álcool ou o açúcar do milho, ele é uma fonte cara, né? O amido que a gente tem no milho tem que passar por vários processos para chegar até a glicose. Então, E você falou alguma coisa que eu tinha esquecido. Eu ia falar... Não, pode falar, Paula. Eu ia falar sobre o agave, porque há um tempo atrás, acho que questão de um ano e pouco atrás ou 2, virou uma febre. Assim, a gente recebia um monte de gente perguntando sobre ele. Ah, não, isso aqui é muito mais saudável, esquece açúcar, esquece adoçante, só usa isso. Então, conta um pouquinho pra gente sobre ele. Ele tem, na verdade, a composição química dele é muito parecida. Ela tem sacarose e glicose no processo de fermentação dele, né? O agave ele tem um poder dulçor também com um sabor completamente diferente. Boa parte do agave ele pode ser extraído da própria planta, né, que dá o nome a ele. E ele tem um sabor É um cacto, né? Eu estava lendo sobre ele. Ele extrai é o que faz a tequila. Exatamente. Eu acho que é por isso que todo mundo gostou. Mas assim, a gente tem cachaça também, que é da cana. Fica tranquilo. A gente tem bebida de todas elas, né? Fica tranquilo. Até do arroz a gente tem, né? A bebida japonesa conhecida, né? Ela vem do arroz, né? Então a gente tem a fermentação do arroz que entrega também álcool. Em termos calóricos, tem diferença? Não, nenhuma. São muito parecidos. São muito parecidos. As variações, inclusive dos adoçantes que têm potencial calórico, é sempre muito pequena, porque a gente vai ter as moléculas de glicose ou moléculas equivalentes de monossacarídeos, como a frutose, por ml. Então, você vai ter uma concentração calórica muito semelhante. O que muda é o poder dulçor. Por exemplo, eu posso usar a frutose como adoçante, porque dos monossacarídeos, a frutose é o que tem o maior poder dulçor. Então, eu vou usar menos frutose do que eu uso de sacarose, por exemplo. Ou menos frutose do que eu uso de glicose, por exemplo. E aí eu tenho uma menor quantidade calórica por ter um peso de açúcar menor. Tem gente falando aqui que vai tomar caipirinha com agave. Tá ótimo. As duas bebidas, você vai estar ótimo. Vai dar tudo trelelé. Não importa o Eu comemorar 20 anos hoje, já sei como. Eu acho que uma coisa importante de falar do mel é que o mel, por exemplo, não é recomendado para crianças com menos de 2 anos de idade. Aí eu vou aproveitar e fazer a propaganda. A gente está na segunda-feira abrindo uma mesa sobre alimentação infantil, junto em parceria com o Einstein, e a gente vai entrar nesse assunto que criança não deve consumir de cara, não é só o mel, ela não deve consumir açúcar nos primeiros anos de vida. Então, vale a pena aproveitar para quem está online, convidar vocês para acompanhar. Aproveitar a mesa da semana que vem. No caso do doce, você tem toda a razão. É que os pais têm o hábito de provar, né? E
ver se tá bom no paladar deles, muitas vezes, Ah, antes de depois é da oferecer criança. para a criança, né? Mas a questão do mel é uma questão até higiênico-sanitária. O Lancha brinca, ele fala, ninguém ensina a Belinha a passar álcool gel na patinha, depois jogar no cocô da vaca e ir lá para fazer o mel. Então, tem uma questão higiênico-sanitária, né? A contaminação do mel com coliformes é a preocupação do consumo infantil do mel, que até os 2 anos não é recomendado. Eu consumo mel todo dia. No meu cereal é iogurte com mel. Porém, para criança, isso menor de 2 anos não é recomendado. Tá. Agora vem uma outra polêmica, a gente recebeu, inclusive com print. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui. A gente recebeu uma pergunta, né, dizendo assim que a pessoa leu o livro e escreveu o seguinte para nós. Falou assim, olha, no livro relata que há 200 anos, né, em 1800 e pouco, era raríssimo o caso de diabetes relatados no mundo. E até tem uma frase que eu fui pegar no livro, né? Porque quando a pessoa mandou o inbox, eu fui atrás. E tem uma frase que está escrito assim, que só médicos, isso escrito por um médico de Harvard naquela época, dizendo que só médicos que trabalham em grandes centros urbanos conseguiam ter um paciente eventualmente com diabetes. E que hoje em dia a explosão de diabetes, né? Antes era... Eles falam lá nesse parágrafo que era 1 para 50 mil e agora a gente tem um número de diabetes muito grande. Então, a gente está falando sobre açúcar, mas você falou em relação ao câncer, mas em relação à diabetes, isso tem uma correlação direta? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Qual que é o ano que ela comentou, que fala no livro, Paula? 1800 e poucos. Eu até grifei aqui para mostrar para vocês, mas é por volta de 1890. E aí a primeira pergunta que eu acho que eu faria é até qual era a média de idade que as pessoas viviam naquela época. Porque assim, de novo, né? Eu falo muito isso assim, é sempre muito tentador virar os canhões e tentar jogar a responsabilidade em cima de um aspecto da nossa alimentação, mas o nosso estilo de vida, não só em relação à alimentação, mas em relação a tudo, mudou muito ao longo de todos esses anos. Então, as pessoas eram muito mais ativas no dia a dia, na hora de plantar, na hora de colher, na hora de cozinhar. A gente tem uma vida cada vez mais sedentária. Então apertando botões, Apertando botões, tem um estudo... Agora eu não aperto o botão nem para tocar música. Eu falo, Alexa, tocar música, adoro. Mas daí você falou, você gastou caloria. Pelo menos para falar. E é curioso que tem um estudo de um pesquisador espanhol, Martinez, que ele mostrou em 2000, né, isso até já mudou, as crianças, por exemplo, comparada com a década de 70, gastavam cerca de 600 calorias a mais por dia em atividades do dia a dia. É 50% do consumo calórico de uma criança. Então, assim, aí a gente fala, mas e o açúcar? Mas não é só o açúcar, entendeu? É um conjunto. Não dá para dizer que a gordura é um conjunto de fatores. É o estresse, esse sedentarismo, é um estilo de vida diferente em relação à alimentação e a muitas outras coisas. Então, eu, particularmente, esse é o meu ponto de vista, acho muito simplista e leviano querer achar que é só a culpa do açúcar. E até um ótimo ponto. E até é interessante, assim, quando a gente faz essas análises temporais, primeiro, isso que a Luciana falou é muito importante, ou seja, que idade as pessoas viviam, que idade as pessoas acabavam morriam precocemente. Segundo, pegando essa data, 1890, 1900, é mais ou menos a idade que meu avô estava indo para a escola, e meu avô, para ir para a escola, ele morava no sítio, ele andava 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar da escola. Então, uma criança, naquela época, andava 24 quilômetros por dia para assistir aula. Né? Então, hoje, a criança não anda 24 minutos dentro do carro para chegar até a aula dela. Então, assim, é muito simplista a gente olhar para isso. Além disso, muito tem legal. Os critérios diagnósticos, que evoluíram demais. Ou seja, sem dúvida. Hoje você identifica um quadro de diabetes muito precocemente, câncer com marcadores mononucleares, celulares muito precoce. Ou seja, nós temos uma tecnologia
que é extremamente cruel. Você fala assim, hoje tem mais câncer. Não, hoje talvez ele tenha identificado mais precocemente uma série de doenças. E a sobrevida é maior também, né? Essas pessoas também têm uma sobrevida maior, elas conseguem procriar mesmo nessas condições, porque talvez antigamente elas nem eram diagnosticadas. Então, assim, tem todo um conjunto de aspectos aí envolvidos e a gente consegue diagnosticar melhor e as pessoas... Muitos dos cânceres, por exemplo, eles aparecem já numa idade mais senil, que antigamente as pessoas nem chegavam a essa idade. Então, assim, é muito complexo, é uma coisa, assim, é multifatorial. Tem que tomar cuidado, porque é tentador querer achar um vilão. Um culpado, né? Só que isso para quem até... é uma solução, né? Para quem quiser depois saber mais sobre isso, a gente também vai ter, na parceria com a ICE, uma mesa só para diabetes e uma mesa só para falar de câncer. Então, a gente vai voltar com esse assunto um pouco mais para frente. E agora, para terminar, Lancha, não sei, além desses adoçantes naturais, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar? O maple, eu tinha lido que o consumo muito alto dele pode sobrecarregar demais o fígado, que tinha uma relação com isso. Eu não sei se é verdade ou não, se é mais um mito. Muito legal isso. Pode falar. O que acontece no meio, porque ele é dos melaços, né, que a gente pode chamar assim, generalizando todos, no mesmo grupo, que tem uma concentração bastante alta de frutose. Né? E aí é o consumo dele e dessa frutose do maple. Se for crônico em grande quantidade, você pode ter uma decorrência hepática. Mas é exatamente nessa situação. As pessoas não podem confundir com a frutose da fruta. Exato. Né? Porque a frutose da fruta é uma quantidade muito pequenininha comparado com um mel. Eu consumo maple, a Luciana também. A gente tem esse hábito de consumir nos finais de semana, quando a gente está em São Paulo, mais tranquilo e tal. A gente faz a nossa panqueca, o nosso waffle ali com maple. E isso não tem problema nenhum. Mais uma vez, né? Não existe alimento bandido ou alimento mocinho. Muito legal. Não existe alimento permitido ou proibido. Existe uma alimentação mais complexa, uma alimentação mais saudável. E esse ponto que você tocou é muito importante, Paula, porque por conta dessa história, né, do maple e da frutose, muita gente desenvolveu medo de comer frutas. Então, essa moda a gente também viu. Ô Lu, vamos falar um pouco sobre isso, porque o medo, a fruta virou um pouco bandida recentemente. Veio uma onda, a gente vê muito isso, e até com adolescentes, né? Essa noção de que comer fruta engorda, fruta é só açúcar, não se deve comer fruta. E a gente vê modas, cara. Instagram é o rei das modismos aqui. E aí, isso tem batido muito forte, a gente percebe, né? Sobre o modismo, o medo de se comer a fruta. E eu, particularmente, sou uma pessoa que come muito, eu amo fruta. E aí queria aprofundar um pouco essa conversa, porque não só me interessa, mas até os pais e as pessoas que têm esse hábito de cortar fruta, porque falam que fruta é açúcar, eles falam, a fruta é açúcar na veia. Então vamos falar um pouquinho, porque a gente não tem essa leitura, não. E essa origem é exatamente do maple. Porque a frutose do maple, que chega numa quantidade muito exagerada no fígado e às vezes com um consumo muito crônico, realmente ela pode fazer mal para o fígado. Mas começou a surgir achando que, então se é a frutose, a fruta tem frutose, e eu cheguei a ler coisas do tipo, fruta causa cirrose hepática. Eu falei, gente, olha o absurdo que as pessoas estão falando. Porque aí é exatamente, e vem daí, vem da frutose desses xaropes. Mas é completamente diferente, porque aí chega uma quantidade muito grande de frutose, muito concentrada, e o fígado tem que conseguir administrar isso, porque ele tem que converter em glicose, e é um processo no qual ele fica sobrecarregado. É impossível acontecer isso consumindo fruta, por mais frutas que as pessoas consumam, porque nunca vai chegar num concentrado. Não, e a fruta tem 1000 outras coisas dentro dela, né? Fibra, vitamina, mineral, água. E assim, é essencial. A gente tem que comer 5 a 6 porções de frutas e legumes por dia, segundo a Organização Mundial de Saúde. E assim, e no Brasil, que é um país tropical, que a gente tem uma quantidade enorme de frutas, e quem duvida do que eu estou falando, dá uma voltinha numa feira pública, que vai descobrir isso, né? Tem fruta lá que você tem que ser apresentado a ela, você vai olhar e fala, pelo amor de Deus, que é isso? Aqui no metrô de São Paulo está tendo uma exposição sobre as frutas nacionais, é muito bacana. Um espetáculo! Você dá as frutas do Cambuci, ninguém nem sabe quem é Cambuci, acha que é um bairro de São Paulo, também, mas é a origem dessa fruta. Então,
essas frutas, elas trazem uma quantidade variada de vitaminas e minerais que a gente consegue nelas. Ou seja, as crianças, ao consumirem frutas, legumes e verduras, mas principalmente uma variedade grande de frutas, elas estão alimentando muito bem o organismo delas, lembrando que o crescimento em estatura está muito mais associado com deficiência de vitaminas e minerais do que uma deficiência energética. Então, assim, limitar ou proibir ou dificultar o acesso de frutas a crianças é talvez comprometer o próprio crescimento dessa criança. Muito legal. E por fim, a gente já estourou aí nossa hora, embora caiu, né? Agora a gente ganhou um tempo extra. Mas eu achei 3 açúcares diferentes no supermercado que eu queria conversar um pouquinho. Primeiro é o açúcar de coco. Achei um açúcar feito de batata. E achei um açúcar feito de maçã. Então, queria falar um pouquinho, principalmente o de coco. O de coco, agora, o coco virou o novo modismo, né? As pessoas perguntam pra caramba pra gente, pedindo para fazer uma mesa só sobre coco, porque eles querem usar o óleo de coco em todas as formas, o coco, que ele caiu na bênção das pessoas. Então, vamos começar por ele e falar sobre o açúcar de coco. Deixa eu só fazer um parênteses, tem gente mandando mensagem assim, eu preciso voltar ao trabalho, mas vocês não deixam. Vai ficar salvo, pode ver depois. Então, o açúcar de coco, na verdade, porque isso que você acabou de falar, né? Ele virou o mocinho da vez. Muita gente achou que ele podia resolver todos os problemas da humanidade. E é óbvio que não. Ele é apenas um alimento como outro qualquer. Dentro da composição do coco, o coco ele tem uma quantidade grande de ácido graxo monoinsaturado, né? Então, eles têm ali um tipo específico de gordura. E tem, no particular, um tipo de açúcar. É uma extração cara, não é uma extração barata, exatamente porque você tem uma combinação de um alimento que tem gordura e açúcar junto, e para você extrair essa fração lipídica, a fração de gordura, isso custa caro. Tanto que é um açúcar que no mercado as pessoas vão perceber que ele é mais caro do que o açúcar convencional. E ele tem 80% de sacarose. E ele tem 80% de sacarose, que é o açúcar que a gente tem na cana. Ou seja, quando você vai para o açúcar... A composição é muito parecida. Você vai para o açúcar de coco ou você vai para o açúcar de cana, eles são muito parecidos. Muito parecidos. De novo, vai dar diferença, Paula, no sabor. Né? Como a gente vai ter diferença do mel para o açúcar, que também tem sacarose. Né? Então, tem a particularidade do sabor. Um dele, aliás, mais do que um, está escrito baixo índice glicêmico, e essa conversa a gente não entrou aqui hoje. Será que a gente consegue passar rapidinho por ela? Porque isso interfere, né? As pessoas também estão atrás. Esse é um novo modismo que a gente vê, lógico, aqui. As pessoas devorando produtos com baixo índice glicêmico. Então, tá todo mundo comendo batata doce e ninguém querendo comer melancia. Pois é. E aí, assim, né? Você come a melancia não, né? Agora, você consome arroz tem alto índice glicêmico. Você come arroz com feijão, o feijão tem baixo índice glicêmico. O conjunto arroz e feijão tem médio índice glicêmico. Então, não é a questão de você pegar um alimento novamente e achar que ele é bandido ou mocinho, né? Então, se você vai consumir um pão francês, que tem alto índice glicêmico, com um queijo no meio, ele já não tem alto índice glicêmico. Você não vai pegar um pão francês, por mais que seja uma delícia, pegar e comer um pão francês pelo pão francês, daí não tem como, né? Então, assim, os alimentos de alto ou baixo índice glicêmico, eles são compostos da nossa alimentação e não são ingeridos isoladamente. Ingerir um alimento de baixo índice glicêmico não significa que aquele alimento está liberado e não significa que ele é melhor ou pior do que um de alto índice glicêmico. Tá? Então, isso é muito mais uma questão de paladar do que uma questão de necessidade. Tem gente aqui falando também do açúcar de beterraba entre outros. E aí tem uma coisa interessante, o açúcar de beterraba, porque gera uma confusão nas pessoas, Paula, que é o seguinte: tem gente que deixa de comer beterraba porque acha que tem açúcar. O açúcar que tem na beterraba, o nosso corpo não consegue extrair. Você consegue extrair o açúcar da beterraba em processos físico-químicos. Então, você consegue comprar o açúcar de beterraba no supermercado, tal, mas você, ingerindo a beterraba, não vai aparecer açúcar de beterraba no seu organismo. Fique tranquilo, porque ele está numa estrutura química que a gente não tem competência enzimática para hidrolisar.
para digerir, tá? Então, coma a sua beterraba, é um ótimo Tranquilamente. nutriente, é um precursor de ácido nítrico, é interessante para promover vasodilatação, é muito importante. Lancha, muito obrigada pela participação. A gente termina aqui hoje o primeiro quadro do Metendo a Colher. Cada dia a gente vai estar falando, cada semana, né? Quando a gente voltar com esse quadro, a gente vai estar falando num tema diferente. Hoje a gente abordou o açúcar. Um ótimo fim de semana e obrigada demais pela participação de vocês dois. Pena que vocês não estão aqui para dar tchau, porque realmente caiu a conexão novamente. Então, boa tarde a todos.